Bom, é, estou aqui agora com um microfonezinho para ver se melhora o áudio, porque algumas pessoas têm visto e têm falado do som, né? Então eu agradeço aqueles que viram o vídeo e me mandaram um recado da questão do som que tava muito baixo. Então eu decidi se botar esse microfonezinho assim para testar, né? Então, se você assistir esse vídeo e achar ruim o som, você pode mandar o comentário que eu aceito com a maior alegria, com o maior prazer, né? Eu que apenas tenho falado um pouquinho daquilo que eu tenho visto na escritura, assim como muitos irmãos têm feito para a glória do Senhor Jesus. E uma das coisas que tenho observado é que a escritura, nós temos a capacidade de ler, porém a gente às vezes deixa a interpretação dos outros entrarem na nossa vida, né? Isso acontece de várias formas, né, em várias passagens bíblicas, e inclusive eu tenho alguns irmãos que eu conheço, né, das quais eu me reúno de vez em quando, tem me ajudado a entender essa questão, né? Agradeço muito a participação desses irmãos na minha vida. E uma das passagens que às vezes a gente fica encantado, como Jesus já vinha avisando a questão da tradição religiosa, é no Evangelho de Marcos. Eu gostaria de compartilhar essa passagem com vocês, que é Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 13, né, na Bíblia. Então assim, eu tenho a Bíblia aqui no computador, então você vai me encontrar lendo, né? Não é que eu saiba memorizado, mas é porque ela já está aqui. Então eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. Eu estou aqui localizando no computador. Pronto. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receber para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, perdão, pessoal. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então vocês percebem que nessa passagem que eu li aqui no computador, né, você que está assistindo o vídeo não está vendo a Bíblia, né? Mas eu li usando a Bíblia que está no computador. Mas voltando aqui ao nosso tema, vocês veem que Jesus ele percebeu que aqueles fariseus, os mestres da lei, estavam fazendo algo errado, né? Por que fazendo algo errado?
as tradições foram ensinadas, foram se perpetuando, né, a tradição dos anciãos. Curioso que aqui a palavra presbítero foi traduzida para anciãos, né? Mas, né, esse é um assunto que a gente já comentou em vídeos anteriores. Mas você percebe que Jesus, ele vai corrigir o povo, né? Por quê? Porque eles estavam apegados às suas tradições. Tradições estas que era feito por rituais, né? Então, o que acontece? Eles lavavam copos, lavavam talheres, né? Se purificavam, lavavam as mãos. Não que seja ruim lavar as mãos, nem que seja errado, né? Mas isso como ritual, como um mandamento a ser seguido pelas pessoas para agradar a Deus, isso não tem nenhum fundamento. E Jesus, ele disse: olha, vocês estão em vão, estão adorando a Deus, não está adiantando de nada, né? Então, assim, aqueles homens foram repreendidos por Jesus. Por quê? Porque o mandamento que Deus tinha dado a eles, que era honrar pai e mãe, eles não estavam obedecendo, porque dizia que era uma oferta ao Senhor, a ajuda que eles poderiam dar ao pai e à mãe, né? Então hoje, o que acontece? Nós somos cercados de tradições. Tradições estas que são feitas de várias formas, né? É feita através de dias, né, sagrados para comemorações, né? Através de modos de como você deve orar, como você deve cantar, qual é a posição que tem que estar para orar, se é de joelho, se é sentado, se é deitado, se é em pé, se nos cânticos você tem que cantar em pé para a voz sair melhor. Então são tantas coisas que se incrementam nas reuniões dos irmãos, né? E assim, pode ser por ignorância da Escritura, ou pode ser, como acontecia com aquelas pessoas, por seguir a tradição dos anciãos, dos antigos da sua religião. E aí é onde mora o perigo, porque quando a pessoa faz por ignorância, ela vai quando ela lê a Escritura, ela vai perceber que aquilo ali não é necessário para a vida dela, para agradar a Deus. Mas quando ela faz por obediência ao líder religioso, né, que está no meio dela, o que vai acontecer? Quando ela lê a Escritura, a verdade de Deus, ela vai ter uma pequena dúvida, mas porque o pastor dela ensinou, o líder religioso dela ensinou, ela vai continuar fazendo. E é pelo contrário, ainda vai procurar uma passagem da Bíblia que justifique aquela sua prática, né? Então você vê, Jesus, ele estava preocupado com purificações físicas de objetos? Não estava, né? Ele estava preocupado em obedecer a palavra de Deus. Então, quando fala lá que lá em vão me adoram, né, porque suas doutrinas são preceitos de homens, isso também se encaixa para os tempos de hoje. Então a minha busca, né, como irmão em Cristo, né, de você que está me assistindo, é que a gente busque largar as tradições que as denominações vieram nos ensinando, né? Primeiramente com a igreja romana, que chegou até nós, né, ao nosso país, e com o passar do tempo a manifestação protestante, que misturou, né, bem como as culturas africanas, culturas asiáticas, que misturaram a religiosidade cristã, que é o caminho de Jesus, ser discípulo dele, com a religião dos homens, preceitos de homens. Então, devemos ter muito cuidado para que não estejamos seguindo a tradição de homens, né? Porque às vezes a tradição dos homens são coisas até mais complicadas de se fazer, mas são aquelas coisas que os seus olhos se contentam, né? Mas devemos estar atentos ao que Deus se contenta em receber de nós, né? Deus não quer a tradição, Deus não quer as repetições de gestos, de atitudes perante as pessoas. Ele quer que a gente cumpra o que Ele nos mandou fazer, que é amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, fazer o bem, aceitar o que é fraco na fé, né?
evitar falar mal, né? Não falar mal uns dos outros, não julgar uns aos outros, ser humilde uns aos outros, né? Habitar ricamente em vós a palavra de Deus. São essas coisas que Jesus estava buscando. E ele vai dizer, olha, aquilo que Deus mandou vocês não estavam fazendo, não estão fazendo. Agora, o que vocês acham que é o certo, aí vocês vêm cobrar dos meus discípulos? Foi isso que Jesus falou, né? Então, o que acontece? Nós temos a Escritura à nossa disposição para a gente poder ver, né? Então, assim, se você está buscando seguir a Cristo, né? Não vá pelo que eu estou dizendo, mas aceite esse conselho. Leia as Escrituras e veja o que era realmente o mandamento de Jesus para a igreja e o que você faz hoje na sua denominação ou no seu grupo, né, de irmãos, para ver se você não está mais preocupado com as tradições do que com a palavra de Deus. Porque creio eu que você está assistindo esse vídeo para a sua edificação ou para me julgar, não tem problema. Mas faça isso, leia a Escritura e veja, né, como as tradições religiosas elas podem estar mais perto do que nós pensamos, né? Então eu fico feliz por poder compartilhar isso, por mais que alguns não aceitem, mas a palavra de Deus ela é nos dada para que possamos pregar às pessoas. E, infelizmente eu não posso ir a todos os lugares, né? Então, assim como Paulo usou cartas para se comunicar, eu estou usando esse vídeo para me comunicar a você, né? E até a gente poder um dia se encontrar junto com Deus, né? Junto com o Cordeiro, né? Então, obrigado por você ter escutado mais uma vez esse vídeo.